e deixa eu conhecê-los. 19 anos que a Escola Naval não ganhava um título, traz eles aqui. E nós fomos para lá, e vendo aqueles homens gigantes, né, os remadores profissionais do Flamengo, do Botafogo, 2,10 metros, 2,05 metros, com nutricionista, com tudo, né, que tinha direito. E o nosso catanho era o mel caro e a banana e 1 litro de leite. E se safa nisso aí, negão. É o mel caro de marinha, banana de marinha e 1 litro de leite que a gente rasgava no dente. E os caras com mate, nutricionista. O almirante virou pra gente e falou, olha, vocês têm 6 meses. 6 meses para apresentar resultado. Se não apresentar 1 por 1, volta para 1 por 1. Meu irmão... Aí, só que a gente sabia remar bote operativo, né? Que tinha 3,5 km de bote operativo, Cricom. Lá no Riachuelo, se eu não me engano. E a gente botaram a gente na piscina para começar no barco chamado Iole A8. Depois fomos para o barco de marinha. Só que o barco, a gente fala de marinha, é uma gíria nossa, tá? Não da marinha. Então, o barco de marinha... Só que o nosso barco, não é que a marinha não tenha condições de comprar o Impacher alemão. Mas o nosso era o Tigre argentino, que não tem o mesmo desempenho que um barco Impacher. Então você tinha que ser melhor dos melhores para ganhar. Mas a energia do naval, a energia daquele momento dos aspirantes a oficiais, que eles estavam com eles na escola naval, né? Nós fomos, que hoje até mandar um abraço para o Coelho, que é primeiro tenente fuzileiro naval, que era o nosso timoneiro, bem magrinho. Nosso timoneiro é um grande amigo meu. Eu fui muito bem orientado pelo capitão Adriano. Hoje é o capitão de corveta Adriano, foi meu sargento. Então é um camarada que fez com que eu tivesse uma vida digna hoje, que eu fui orientado por ele. Eu sou muito grato a ele. E lá, nós depois de um longo treinamento de 6 meses, veio a regata Escola Naval. Com Vasco, Flamengo, Botafogo, Clube Naval... E veio o almirante do Corpo de Fuzileiros Navais e veio o almirante da Escola Naval. E na época tinha o seu Eurico Miranda, do Vasco da Gama. É verdade. Participava de tudo. Eu sou flamenguista, mas eu admirava muito o Eurico porque era basquete, qualquer coisa, ele estava presente para torcer pelo Vasco. Eu admirava muito aquele homem ali. Então o almirante falou, olha, chegou o dia de vocês, de ou continuar aqui ou voltar para dar para 1 por 1. Rapaz, a gente nunca remou tanto na vida. Meu irmão. E o Celso, que era um belíssimo, acho que ele ainda está lá, o melhor treinador que eu tive, a oportunidade de conhecer na minha vida. Nós saímos, demos 500 metros, são 2.000 metros, né, remando. Nos últimos 500 metros você começa a escutar, igual corrida de cavalo. Você começa a escutar o cara na torre, Escola Naval Vasco da Gama, já tinha deixado o Flamengo para trás, Clube Naval para trás, e a proa do barco assim, Escola Naval Vasco da Gama. E eu lembro que o Coelho, que hoje é o primeiro tenente fuzileiro, ele falou, agora é o remo da caveira, porra, 40, batendo no barco. Isso. E a gente deu um tiro de 40 e nós fomos campeões da regata Escola Naval depois de 19 anos. Até um tempo atrás, a nossa foto estava no Museu da Marinha. Desculpa ter sido prolixo aqui, mas eu queria contar essa história na minha apresentação. Então, assim, eu sou muito grato à Marinha do Brasil. Infelizmente, eu luto hoje, né, por uma reparação junto com um grupo de fuzileiros navais. Se tivermos tempo, eu gostaria até que tivesse a oportunidade de falar. Mas eu só sou grato à Marinha, aos oficiais, aos meus campanhas, por conta dessa história linda. Atualmente eu sou assistente social, trabalho com políticas públicas de inclusão, tá? Trabalho com BPC, então gosto muito da minha profissão e é isso. Maravilha, rapaz. Só tem pessoas fera hoje aqui no programa, né? Recom, como é que você vê essas pessoas hoje aqui falando cada um da sua experiência, mas o básico de tudo é a gente falar a necessidade que nós vemos no jovem hoje. Lembra que eu sempre falo para você, o jovem está precisando da nossa experiência. E hoje eu vejo, através de cada um dos senhores, o que a gente pode passar para o jovem que está nos assistindo. Então eu queria começar por você. O que você está vendo que você acha que deveria mudar para o jovem não seguir o caminho que estão seguindo? A maioria estão seguindo o caminho errado que nós conversamos lá fora. Qual é o caminho visão que você tem, que cada um dos senhores vai refletir em cima disso e questionar, para ver uma mudança em prol das crianças e dos jovens de hoje? Não, a questão, o que eu vejo, o capitão Barbosa, na realidade, as crianças elas se incentivam ali a entrar para as Forças Armadas. Compra de tudo, compra de grátis e mais de
descontos. Para ser excelentes militares. Para a gente, nós somos homens que encaramos desafios e somos preparados para... O único é conquistar, desistir jamais. Esse aí é o nosso objetivo. A gente luta até a morte, se necessário for. Esse é o objetivo que é implantado no nosso DNA. Esse é o objetivo de um guerreiro. Mas só tem um detalhe. Aqui a questão toda é justamente o após ao término do nosso período como militar. Que quando militar, a gente aprende a ser excelente militares. Mas e aí? E depois, quando a gente termina? Que nem aqui o senhor hoje está diante. Ainda temos mais 2 de FAB que vão entrar aqui, só homens operacionais, homens que no cumprido foram período obrigatório, não se entraram para as Forças Armadas para completar 9 meses e terminou, não. Ali tem homens que serviram 4, 6, 8, tem pessoal da minha turma que chegou a ficar 9 anos e meio. 9 anos e meio. Qual é o nosso tempo de serviço para uma aposentadoria? Hoje em torno de 67 anos se homem, 65 se mulher, em média. Eu estou falando a nível de tempo de serviço. A tempo de serviço, sempre a gente se contou numa faixa de 30 anos. Quando eu me refiro a 9 anos e meio, isso em porcentagem eu estou me referindo ao quê? Entendi. A 1/3 da vida o camarada se dedicou às Forças Armadas. Ele aprendeu a ser um excelente militar. E agora, como que fica a vida dele quando ele encara a vida aqui fora, simplesmente ele não tem uma cota, não tem um diferencial, diferente até no passado, que nem eu, o senhor aqui, nós conhecemos. Eu fui uma das últimas turmas, pessoal, que eu tive a opção de escolher de ir para uma polícia militar, porque antes as forças auxiliares faziam o reaproveitamento do nosso pessoal. Isso simplesmente parou. Então, hoje, a realidade de hoje, o rapaz, ele entra cheio de vibração, fica durante um determinado período, depois ele vem aqui para fora, toda essa experiência, que nem o senhor acabou de escutar aqui, o fuzileiro aqui, esses camaradas são altamente operacionais. Uma cabeça dessa virada para os caminhos tortos, ele faz um estrago, como é comprovado que existe líderes em mais caminhos aí. Mas por quê? Será que esses camaradas realmente era isso que eles queriam? Será que realmente era isso? Uns homens que foram preparados, que nem nós aqui, que graças a Deus nós, mesmo na vida civil, a gente foi para o caminho do bem. Mas graças a Deus a gente teve alguma oportunidade e não tivemos caminhos tortos. Não partimos para isso. Mas aí o caso do camarada que tem esse conhecimento todo, e ele cai num desemprego. Ele, como um pai de família, sabe o que é a coisa mais dolorosa que tem? É um pai de família, a própria mãe, a mãe do filho dele ali, chegar e falar: olha só, teu filho, meu filho, ela não fala nem teu filho, é meu filho, a mãe fala assim: meu filho está com fome, você vai dar o teu jeito. Isso daí já se tornou um problema de segurança pública há muito tempo. Infelizmente, o nosso Rio de Janeiro está dessa maneira que está. Gente, eu já tive o desprazer de escutar, entendeu? Eu peço até
que quem me falou aqui é um dos maiores veteranos que eu conheço, entendeu? Dentro da Brigada Paraquedistas, que ele gosta sempre de andar bem caracterizado. Uma vez eu ouvi um colega chegar, pô, cara, você não tem receio de você ficar andando assim, todo caracterizado como militar, entrar dentro de comunidade? Sabe a resposta que ele deu? Toda comunidade dessa daí tem um dos meus, um ex-paraquedista. Um ex-paraquedista, não, que eles são paraquedistas, mas eu quis dizer, um ex-militar caracterista. Hoje, paraquedista da reserva. Mas é onde então, nós estamos... É isso. E hoje, eu gostaria até que o Leandro, ele acabou de fazer um relato para mim, doloroso, cara. Ele teve um colega dele, devido às questões deles aí que eles têm com a Marinha, que eu gostaria até que o Leandro falasse um pouco mais, que ele tem uma situação muito séria a passar, que um colega no desespero chegou a praticar a pior das situações, que é o suicídio, por não aguentar mais. Que é causado muitas vezes em a maioria. Então, eu gostaria que o senhor desse a palavra. Eu vou dar. Até para ele chegar e repassar só essa experiência. Só para a gente, a pergunta pode servir para os três, mas eu queria essa pergunta até para o Correia mesmo. Como você vê hoje, Correia, Sim. As Forças Armadas? Olha, eu costumo sempre... eu não gosto de tacar pedra, não. Eu costumo sempre ser propositivo. O que eu vejo, eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, né? E eu sei como é que as Forças Armadas lá funcionam. Eu acho que as Forças Armadas aqui no Brasil, elas deveriam pensar um pouco mais em políticas públicas para os seus integrantes. O mundo que se vive lá dentro não é o mesmo que se vive aqui fora. Se um jovem hoje que termina uma faculdade, o que ele enfrenta de maior dificuldade é ter a experiência para entrar no mercado de trabalho, como é que se tem a experiência se ninguém dá a primeira oportunidade? Você imagina um veterano com 10 anos, que vai sair lá próximo dos seus 30 anos de idade, que entende muito de M3, M4, granada, metralhadora automática a gás, fuzil... Porque a realidade aqui fora, dentro de um centro de referência de assistência social, dentro de um centro de referência especializada em assistência social, dentro do Sistema Único de Saúde, que é a realidade que todos enfrentarão, seja recruta, seja almirante, seja general 4 estrelas, vão enfrentar aqui fora, se algum dia sair de lá. É a nossa realidade, é o Carlos Chagas, é o Lourenço Jorge, é o Salgado Filho. Então, como é que você vai nos Estados Unidos, você tem 20 anos de serviço. Você tem a opção, depois do contrato de 3, 4 anos, de continuar na reserva, recebendo menos, mas com todos os benefícios. Você sabia que um soldado nos Estados Unidos, ele tem direito de morar dentro da vila militar e, se casado, o aluguel dele do lado de fora é pago? Você sabia que um soldado nos Estados Unidos, ele pode comprar uma casa sem entrada, financiado pelas Forças Armadas? Você sabia que eles têm plano de saúde odontológico para toda a família? Existe uma política pública tão intensa e nem por isso as Forças Armadas americanas são Forças Armadas de esquerda. Eu acho que quanto melhor e mais amparado, seja pela empresa, seja pelas Forças Armadas, aquele recruta, aquele soldado, aquele graduado tiver, menos ele vai querer sair dali. Mais acolhido ele vai se sentir, e se sair, tiver uma política pública de inclusão, ele também está seguro, porque ele confia nas autoridades. Agora não adianta manda embora, vai para onde? Sabe para onde vai, meu amigo? Eu te digo, não são todos, eu não estou generalizando, Capitão Barbaza, mas ele vai tentar a prova da Polícia Militar, ele vai tentar a prova da Polícia Civil, ele vai tentar a prova do DESIP, ele vai tentar a prova do DEGASE. Não passou, ele vai tentar a segurança de carro forte e vai tentar ir para banco. Não entrou, o filho está com fome, está emagrecendo, acontece essa situação que o Ricom colocou, ele vai para as organizações paramilitares, meu irmão. Então, enquanto o Estado não enxergar que nós estamos treinando para agirem contra nós mesmos, isso não vai mudar. E não adianta enxergar do ponto do viés militar.
tem que chegar do viés de alta complexidade. Nós não temos assistentes sociais dentro da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. As assistentes sociais, ou os colegas que lá estão, que eu também sou assistente social, no exercício da profissão, eles conhecem as políticas públicas, eles sabem como fazer um projeto. Não adianta, Capitão Barbaza, eu dar um curso de inglês para você, eu dar um curso de informática, um curso livre, e vai com esse diploma aqui para a rua. Se eu não fizer uma convergência com quem vai absorver esse mercado de trabalho. Eu tenho o SESI, o Senai, eu tenho o SESC. O porquê eu não me comprometo enquanto Marinha do Brasil e fazer um convênio com eles, eu me comprometo a dar a capacitação para essas pessoas que estão na porta de saída e eles se comprometem a absorver essa mão de obra 100% dessa mão de obra, logicamente, que merece, né? Que não fizeram besteira lá dentro, que tiveram um bom comportamento, avaliado pelos oficiais, logicamente, mas que seja absorvido. Porque hoje, o Rio de Janeiro está do jeito que está. Se o senhor pegar na década de 80, as pessoas davam tiro de fuzil, Kalashnikov, davam um tiro, botavam armamento na porta da favela. Por quê? Os seicos helicoidais, o conjunto da armação, a alavanca de manejo enferrujava porque eles não sabiam limpar. Você nunca mais viu isso, meu irmão. Porque tem um armeiro nosso lá em cima. Isso está certo? Isso está certo? Nós estamos fomentando o mercado contra nós mesmos. Os policiais hoje que mais morrem dando tiro na própria cabeça do que em combate são esquecidos. Cadê a política pública estatal para dar um suporte para um policial desse que tem um filho, às vezes, com TEA, com TDAH, com necessidade? Dar um psicólogo para uma esposa dessa? É um herói que morreu em serviço, meu irmão. Quem é que absorve essa sabe de que cai na nossa mão, Capitão Barbaza? No serviço social. É uma realidade que ninguém discute. É uma política pública que, para quem está bem, não quer olhar. O morador que está em situação de rua, que todo mundo acha que é um pobre coitado que não deu certo na vida. Tem médico, meu irmão, dependente químico, tem advogado, tem tudo que é tipo de pessoas ali. Mas são os esquecidos que vivem à margem da sociedade. E o pior que aconteceu com os fuzileiros navais, que entraram pela porta da frente, foi publicado em diário oficial a entrada, não foi publicada a saída, independente da forma como saíram, e hoje estão à margem da Seguridade Social, sequer sem poder se aposentar, sequer poder pedir, de acordo com a Lei 8.742/93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, pedir um benefício de prestação continuada, por uma grave negligência, imprudência ou imperícia da Marinha do Brasil de não ter dado publicidade no ato administrativo. Quem resolve isso? Eu sou um deles. Quem é que resolve isso? O artigo 68A do Código Penal fala sobre apropriação indébita previdenciária com pena de 2 a 5 anos. Cadê o Ministério Público? Cadê o Poder Judiciário? Sabe o que está acontecendo enquanto eles não resolvem? O camarada do Sul se enforcou, que falava comigo, eu tenho todas as provas aqui. Estava prestes a tirar a vida, tirou, meu irmão. Tirou. Outros 2 já se foram. A gente está indo embora. Então, eu acho que a gente precisa, as Forças Armadas, na verdade, precisam olhar para a sua tropa com hierarquia e disciplina, sim, a nível de respeito, de direito, na relação de direitos e deveres, mas olhar como seres humanos, também detentores de direitos. Sabe por quê? Acima disso tudo, existe o Pacto Sunt Servanda, que é o pacto que obriga o Estado brasileiro a respeitar os tratados internacionais, que são instrumentos vivos de direitos humanos. O Estado brasileiro tem o dever de zelar pela vida dessas pessoas. Não estou falando que são pobres coitados, mas hoje eu sei o que meus campanhas estão passando. Fizemos uma manifestação em Brasília, agora, o campanha pediu um tênis, Ricom. Ele não tinha tênis para ir para a manifestação em Brasília. Na volta do ônibus, ele pediu R$10 cada um para comprar macarrão e arroz. Pô, o cara é um fuzileiro mesmo. Dá licença, explica melhor por essa questão. Você disse que não tem como não tem como visualizar o tempo de serviço de vocês, que eu não estou entendendo. Como funciona? O que houve? O que acontece, Ricom? Nós entramos na Marinha do Brasil, é concurso público, deixar bem claro que não entramos pelo serviço militar inicial nem obrigatório, que isso é discutido na justiça, eu não sei nem porquê. Se fuzileiro naval fosse serviço militar obrigatório, eu queria que alguém me mostrasse onde é que tem um centro de alistamento de fuzileiro. Eu nunca vi.
Você faz o concurso público federal. Sim, correto. Você entra, existe uma publicação em diário oficial que você entrou na Força Armada, e quando você sai, deve haver uma publicação em diário oficial para atingir o princípio da intersetorialidade, comunicar aos outros setores que você saiu, para que você possa tocar a sua vida aqui fora. Tá? O artigo 37 da Constituição, que trata da publicidade, fala sobre isso. E até porque tudo que acontece dentro da caserna, ou dentro de qualquer repartição da administração pública, deve ser publicado para conhecimento da sociedade, e não interna corporis, como é o caso de uma ordem de serviço. Por uma questão de quê? Transparência. Aliás, estamos lidando com dinheiro público. E aí nós entramos pela porta da frente. Eu vou meter a meu caso para não falar de um monte, mas você pode estender isso aos outros campanhas. Eu entrei em 1997 pela porta da frente. Na hora de sair, segui a minha vida. Eu falei, pô, Marinha do Brasil. Como eu te falo, eu não vou nunca aqui radicalizar contra a Marinha. Eu tive uma passagem maravilhosa, comandantes maravilhosos, sou amigo de muitos comandantes. Fui recebido lá no Comando Geral, hoje é o contra-almirante Tonini, a pessoa super educada, meu irmão, um amigo, sabe? Então, assim, eu não tenho o que reclamar. Só que houve um erro, um grave erro, no desligamento, que eu vou te falar o que aconteceu. Em 2010, eu fiz uma prova para a Prefeitura de Cordeiro, já era assistente social. Em 2014, eu fui chamado para a prova. Quando eu fui chamado para tomar posse, falaram assim, olha, tu tem que pegar rasca de documentação de edital, né? Eu fui em Caxias. Dona Edna, na época, era servidora daqui de Caxias, aqui no Ministério do Trabalho. Ela falou assim, você é militar. Aí eu falei, não, senhora, eu não sou militar. Ela falou, não, você é militar, você está aqui ativo no sistema. Eu falei, não, senhora, eu saí em 2002, eu não sou militar, não. Não. Eu falei, a senhora pode imprimir para mim? Ela imprimiu a minha RAIS, o meu CAGED, tudo em aberto. Falei, caramba, o que é isso? Falei, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir cumprir as exigências do concurso público, servidor público, tá, Ricom? Sim. Estabilizado, não era temporário, não. Eu vou pedir para não tomar posse, eu vou entrar com processo, na minha cabeça na época, contra o Ministério do Trabalho, contra o Tribunal de Contas, vi quem errou, mas a Marinha nunca erra. Tá? E eu não quero transformar isso aqui numa hecatombe contra a Marinha, porque não é brigando que você vai resolver nada, meu irmão. Acho que é negociando, é conversando, mas eu só estou contando a história que, por conta disso, eu falei, cara, o que está acontecendo? Eu comecei a levantar. Hoje eu sei o que aconteceu. Eu tenho um PASEP, que foi aberto pela Marinha do Brasil. Esse PASEP está na primeira página da minha CR, inscrito na Marinha do Brasil, assinado por um capitão. Esse PASEP foi para o meu bilhete de pagamento. Desse PASEP do bilhete de pagamento, eu me tornei professor de uma universidade, da Estácio de Sá, e eu entreguei esse PASEP de boa fé para que fosse contribuído em cima desse PASEP. Quando eu fui levantar esse PASEP, nunca existiu na base de dados do governo federal. Eu tenho a declaração do Banco do Brasil, que eu mostrei dentro do carro. Atualmente, nós estamos impossibilitados de se aposentar. Eu, além do todo o meu tempo de marinha, tudo que eu contribuí na minha vida civil em cima desse PASEP que não existe, não consta para fins de seguridade social. Eu não tenho esse tempo, eu só tenho 2 anos de trabalho na minha carteira, com quase 50 anos, eu vou fazer 48 anos, tá? A Marinha sabe disso, e o que para mim é surpresa, né, que eu digo que é quase uma ditadura das instituições, porque eu que sou, estudo muito sobre direito, estudo muito sobre cidadania, dignidade da pessoa humana, está lá no preâmbulo da Constituição Federal, é difícil de entender, né, com a Marinha do Brasil, que eu sempre amei e amo ainda, ela permitir que isso continue assim. Permitir. Porque ninguém mete a mão nisso, né? Se eu não tenho as minhas contribuições que foram devidamente descontadas no meu contra-cheque, aonde que ela foi parar? Cadê o Ministério Público investigando? Para onde que foi esse dinheiro? Porque deveria estar, descontaram do meu contra-cheque, deveria estar na minha carteira de trabalho para fins de aposentadoria. Quem pegou esse dinheiro? Para onde que foi? E não há esse questionamento. Não há esse questionamento por parte do Ministério Público Federal, Ministério Público Federal Militar, não há esse questionamento pelos juízes federais. Prescrição. Como é que há de se falar em prescrição se a continuidade do ato está até hoje, se a gente não foi efetivamente desligados? Não há prescrição. Há decadência de prazo. A Marinha tem 5 anos para ratificar ou retificar o ato administrativo. Se não fez, o ato é nulo. Lei 9784 de 99. A administração pública tem 5 anos para ratificar ou retificar para ratificar ou retificar o ato administrativo, senão o ato é eivado de vício. O ato eivado de vício é nulo. Então, o que nós estamos aqui hoje lutando
Não vou atacar a Marinha, atacar os outros, esquece, tem pessoas que fazem isso, eu sou totalmente contra isso. O que nós estamos lutando hoje é pedindo o que está na lei. O ato invasivo de vício é nulo, desde a sua origem. É que nós voltemos na condição da graduação da nossa turma e que nós estamos à disposição para sermos aproveitados ou pela Marinha do Brasil, ou pelo INSS, que está com déficit de 23 mil funcionários, mas que o governo, que hoje, terminando aqui, capitão, eu até peço perdão por ter sido redundante em algumas partes, mas hoje nós tivemos uma vitória, porque eu fui até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu fiz uma sustentação lá, a Corte recebeu o nosso pedido, estamos para voltar agora para fazer uma manifestação na porta da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Porque não houve um posicionamento e existe uma recepção do nosso pedido, e nós tivemos uma recepção agora do Ministério dos Direitos Humanos, e existe nesse momento, eu espero que a Casa Civil do governo Lula, a Casa Civil, que está com o nosso pedido registrado no sistema, ela nos responda. Ela não dê as costas para a gente. Porque seria de uma covardia fazer o que fizeram com 5.792 mata-mosquitos da antiga Sucam e deixar a gente a ver navios. Eu espero que o presidente Lula não faça com a gente o que outros presidentes fizeram. Perdão pelo alongamento. Eu só estou preocupado, Ricon, que nós temos mais dois convidados. Sim. E nós não vimos quase o Cricon. Porque a pergunta que eu queria fazer ao Cricon é o que deve mudar nas Forças Armadas hoje, no seu parecer? Eu acho que deve mudar muitas coisas. Capitão Barbosa, Correia, Ricon, eu acho que no conceito geral é reaproveitar esses homens, não dispensar esses homens para procurarem serviço, emprego em qualquer lugar. Eu tive a oportunidade de estar me formando depois que saí. Engenharia em petróleo e gás, engenharia civil, e trabalho nesse ramo. Eu acho que é uma oportunidade que pode ser conversado com os comandantes de unidade, para que estejam reaproveitando esses homens para o dia a dia, para qualquer tipo de trabalho, empresas, procurar empresas idôneas, empresas com grande volume de funcionários, para que possam fazer uma parceria e pegar esses homens que estão saindo, reaproveitá-los para o comércio, o trabalho no dia a dia, não liberar eles para estarem nas ruas, que é um perigo muito grande estar esses homens nas ruas hoje em dia. Estou sendo bem simples para poder... Não. Por que eu estou falando isso? Olha só. O papo ficou tão bom que ficou curto. Então eu queria, na próxima oportunidade, que só em janeiro mesmo, porque já está tudo agendado, eu queria que o Correia falasse mais sobre isso, mas tipo assim, voltado só para o Fuzileiro Naval e o outro da Marinha. Um exemplo, ele vai trazer um companheiro da Marinha. Então um vai falar sobre a situação dele, que já começou grave e tem que ter solução, porque o pessoal vai ter que ver o acompanhamento, no caso dele. Então ele vai falar como está o andamento. E ele vai trazer um marinheiro, um oficial, de repente eu trago o Alex, que é o oficial da Marinha, que os dois se entendem, marinheiro e fuzileiro, dizem que são inimigos, mas não são, que é a mesma linha da Marinha, para poder ter esse debate em cima da Marinha. Aí na outra, já traria o Ricon, que serviu no 24 BIB, trazer o tenente, que foi meu amigo, é meu vizinho, que é tenente 24 BIB também, trazer os dois. Um tenente e um sargento. Você que foi do nono, tentar trazer alguém de lá para poder ter a mesma linguagem. Então vai ficar sempre um debate bem... Porque sabe o que aconteceu aqui? Ficou uma linguagem totalmente diferente. Positivo. Você falou em cima de uma coisa e falou em cima... Não, mas tudo mas ficou muito pouco tempo para a importância do programa. Para tanto conteúdo, né? Tem dúvida. Porque se a gente tivesse uma hora, legal, mas nós temos dois companheiros que ainda vão entrar. Então não é justo os nossos dois companheiros ficar lá fora. E o papo tá bom, mas eu acho que esse papo ele pode render muito mais especificamente. Especificamente na área dele. Deixa eu... Princípio. Proteção solar dermatológica. Desde 2019, que foi dada entrada numa PL do Dia do Veterano das Forças Armadas e Forças Auxiliares aqui no estado do Rio de Janeiro. Ela foi dada entrada através do deputado Rosenberg Reis, que a mesma foi homologada. A gente não teve nenhuma oportunidade ainda de dar o respectivo agradecimento a ele, até porque logo depois veio a Covid, a gente estava restrito e tal, a gente
gostaria muito, até vamos fazer um evento lá no Pavilhão de São Cristóvão. Dia 30. No restaurante Mandacaru. A partir das 14 horas. A partir das 14 horas. Vamos estar lá. E eu vejo que hoje, infelizmente, a gente não está conseguindo, através das próprias Forças Armadas, que elas que deveriam tomar a devida atitude de ter valorizar os seus veteranos, que os nossos parlamentares, então, pelo menos, vejam. Essa situação dos fuzileiros navais, o senhor escutou quantas pessoas foram movidas? 5 mil? 5 mil pessoas. Isso daí é um batalhão numa estrutura que nem eu tinha meu batalhão. Meus batalhões é em torno de 1.000 pessoas. Eu estou me referindo a um efetivo de 5 batalhões de homens. Então, quanto você está falando, é o tempo que eles estão trocando para os outros virem. Por isso que eu queria dar esse intervalo. Continua falando que é o tempo que eles vão sair para os outros entrarem, para a gente continuar. Vai continuando. Tá. Eu queria agradecer, Correia, de coração, Cricom. Eu que agradeço. Aceite o próximo convite que nós vamos agendar. Com certeza. E tenha certeza que o próximo assunto vai ser direcionado, interesse seu, da pessoa que você vai trazer. O próximo assunto vai ser interessado ao seu interesse também. Se você quiser trazer alguém do seu porte, para poder ter a mesma linguagem do processo, né? Vai ser um prazer a gente agendar, para poder a gente dar oportunidade a outros companheiros. Mas desde já a gente vai manter contato. E o convite para que eles participem lá sempre, do evento sempre. Dia 30, já estão convidados, dia 30 às 14 horas na Feira São Cristóvão, no Mandacaru, restaurante Mandacaru, onde vai ter exposição do carro do Exército, onde vai ter uma confraternização de todos os veteranos. Das Forças Armadas e Forças Auxiliares. Isso. Tá bom. Tá bom? Então eu aguardo os senhores lá fora para a gente tirar uma foto, para poder os outros companheiros poder entrar. Pode entrar os outros companheiros aí. Deixa eu pegar aqui. Pode entrar. TV Ramã, a emissora da família brasileira. TV Ramã, a emissora da família brasileira.
TV Ramã, a emissora. Robson Ferreira. Isso. Nosso Então veterano vamos começar pelo Robson Ferreira. Eu acho o Robson. Vamos começar aqui pelo Marcelo. Pelo Marcelo. Então vamos começar pelo passar Marcelo. aqui, que depois Marcelo, se apresente aí, Então. quem é a sua pessoa? Eu sou Marcelo Elias, eu sou praça da primeira turma de 85 da Aeronáutica, onde eu terminei, né, meu curso de formação de soldado. Depois de 6 meses, fui trabalhar na unidade no CENDOC, Centro de Documentação Histórica da Aeronáutica, onde eu adquiri conhecimentos na área de desenho, né? Quando eu vi o senhor aí com essas bolachas, né? Eu trabalhava ali no setor de aeronáutica, onde colocava dentro dos padrões da aeronáutica, os brasões, lâmpadas, estandarte. E ali adquiri um vasto conhecimento na área de desenho, né? Então foi um conhecimento muito importante, muito gratificante, que hoje tem o AutoCAD, tem o computador, que faz tudo ali, joga um programa. Mas na minha época, o capitão, a gente tinha aqui papel vegetal, nanquim, né, lapiseira. Agora, tem um comandante que eu quero que você fale agora. Tenente Braga, que é um aviador. Na época, que aprontou muito. Coronel Braga, né? Coronel Braga ele tinha passou por debaixo do viaduto da Ilha Governador. Lembra Isso, disso? lembro. Ele tinha um T6, né? Onde que na semana da asa ele sempre vai lá fazia essas exibições. Ele só não foi brigadeiro por causa disso. Particularmente é meu amigo. Ele tinha tudo para ser brigadeiro. Coronel Braga hoje. Então, poxa, foi Coronel Braga. um momento muito gratificante. Momentos áureos, né? Que eu peguei a aeronáutica. Hoje, às vezes, quando eu vou visitá-la, eu não vejo tanta, assim, eu não sei, porque eu sou um vibrador, eu sou fã das Forças Armadas, né? Quando tocava o hino nacional, aquilo ali mexe com o nosso emocional. Então, meu Deus do céu, não tem nem palavras, né, para poder dizer o que significa a aeronáutica, né? Para mim, eu acho que demais companheiros, demais colegas, né, o Rincon no Exército, o Correia como os fuzileiros navais, o Robson também, né, na aeronáutica. Então, só quem serviu sabe realmente que é vestir uma farda, capitão. O que mudou de lá para cá? Muita coisa. Boa ou má? Olha, dentro do meu ponto de vista, a gente era mais patriota. E hoje, tudo bem, a informática, né, ajuda na área de segurança, tudo isso aqui. Hoje eu chego no quartel, vejo tudo informatizado. Perde-se um pouquinho do calor humano, né, porque os verdadeiro amigo, tá, é aquele que eu conquistei quando estava na farda. Ali ninguém fica para trás e realmente não fica para trás. Por isso, eu até mesmo conheci o Rincon e mediante as nossas histórias, que são muitas, ele tentou trazer para o senhor, para a gente falar um pouquinho, né, da nossa vida, da nossa experiência, o que nós aprendemos. Isso é legal, né? Então, para mim, mudou, né, no meu ponto de vista. Ganhou em uma área e perdeu-se em outra. Certo. Robson, Sim. você que é uma pessoa que passou pelo mais difícil também, aeronáutica é difícil, mas a fuzileira eu acho Não, que... ele é de Fábio, tá? Fábio também, Força Aérea. Ah, da Os Força dois Aérea são- também? são Então Força pensei Aérea. que... Não. Então vamos lá. Ele é Há uma diferença do que ele está falando ou você concorda em tudo que ele está falando? Não, eu concordo com tudo que ele está falando, porque até hoje, né, eu ainda frequento lá a base aérea do Galeão, né? Fiz muitos amigos, então eu estou sempre por lá, volta e meia, fazendo curso, alguma coisa assim. Hoje em dia está muito mudado, né? Antigamente eu acho que trabalhava-se mais, né? Assim, tinha mais voo, né? Porque eu venho oriundo do Que era o Esquadrão Aéreo. Correio Aéreo Nacional, não é isso? Isso. Então, tinha mais missões, né? Do que hoje. Certo. Na parte do Marcelo, ele trabalhou na parte informática, na parte interna. Você, pelo que eu senti, você já trabalhou mais na parte mecânica, base de voo. Então, existe a falta disso? Existe, né? E, assim, muita coisa assim mudou nesse sentido também, né? Hoje a mecânica já é terceirizada,
essas coisas assim. Antigamente éramos nós mesmo pegava e fazia. Olha aí, vai. Então, ô Marcelo, você ouviu aqui a entrevista aqui do veterano, que eu até fiquei bem surpreso em ficar sabendo dessa situação de Marinha. Isso na FAB também ocorreu esse fato, porque até então não era de meu conhecimento. Então, Ricom, aconteceu sim, tá? O que aconteceu? Vou falar de mim, o que aconteceu. Após nós fazermos o curso de cabo, eu fui fazer o curso de cabo, já estava praticamente com 7 anos de caserna. E ali, quando você é promovido, você automaticamente ganha 2 anos de estabilidade. Igual o sargento, vai para a escola, na ESA, você se formou a sargento, você praticamente tem que pagar um contrato de 5 anos. E nós, como cabo, 2 anos. Então, tinha 7 anos e alguns meses, e batendo o tempo, passou-se 9 anos e 6 meses. Então, praticamente, eu já estava estabilizado. Foi quando chegou um rádio, tá, na época, na minha unidade, que eu fosse desligado a contar de janeiro. Isso já era agosto. Então, eles retroagiram. E segundo a lei diz que uma lei só pode retroagir para te beneficiar, nunca para te prejudicar. E eu fui prejudicado. Eu era, sabe, me dedicava, meus conceitos nas Forças Armadas é 5. Eu tenho minhas fichas de conceito. Hoje minhas fichas de conceito bate 4.8, 4.9, o uniforme, nunca tive um detimento, um pernoite, só elogios. E quando chega naquele momento, você covardemente é apunhalado. Portanto, capitão, o que aconteceu? No Brasil, eu fui o 01 na área de desenho, em todo o Brasil. Vai estabilizar 49. Eu fui parar em 52º. E isso não é só de falácias, é comprovado. Meus comandantes pedindo para me ficar, enviando documentos e tal, mas, né, como diz, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E na minha situação, não só eu, várias histórias parecidas com a minha, piores que a minha, né, que infelizmente é um sistema que eu espero ainda um dia poder ver, né, a justiça, né? E como diz, né, de tantas das vezes, né, a injustiça prevalecer no meio militar. Sim. O senhor viu aí o que nós falamos anteriormente, a questão que na nossa época os temporários chegavam a 9 anos e meio, quase 10 anos de serviço. E depois esse homem, ele já saiu das Forças Armadas com quase 30 anos de idade. Olha aí. Quase 30 anos de idade. E aí, e o mercado? Como que foi essa situação de quando você retornou para a vida civil? Como que foi isso? Rincon, foi um choque, porque você aprende, tá, tudo na área de segurança, trabalhar com uma pistola, disciplina, um HK, hierarquia, disciplina, corpo de companheirismo, naquela situação que você fez. Uma prova é essa. Você é do Exército, poderia vir para essa entrevista do Capitão Barbosa, sozinho não, mas você lembrou dos seus amigos, dos teus irmãos de farda. Marinha, Exército e Aeronáutica, estamos aqui representando. Sim, somos irmãos de armas. Isso. E o que nós aprendemos. E quando eu saí, eu tomei um choque. Eu vou viver de quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou para o tráfico de armas, para o tráfico de drogas? Não. Graças a Deus, a única disposição que o meu ensinamento da minha mãe foi ser um homem de bem. Tá? E ali eu fui trabalhar como agente de segurança num shopping, né, na Barra. Passei 4 anos, depois fui trabalhar como motorista de ônibus e foi passando, mas muitos não têm essa oportunidade. É verdade. Muitos não têm essa cabeça de seguir um caminho reto, né, um caminho do bem. Né? Infelizmente, hoje o homem é treinado para poder, né, dar todo ensinamento, todo treinamento, e o jovem
vai fazer o quê quando sai das Forças Armadas? E no que você falou, naquela parceria da escola cívico, poderia-se pegar um jovem, ensinar, chegou até o ensino médio hoje, né, 17 anos, e ali trabalhar ele para vir servir as Forças Armadas, vir servir o seu país, né, com todo o amor. Essa questão da escola cívico, ela é muito complicada, porque a escola cívica, na realidade, ela reaproveita militares da reserva remunerada. Todas essas escolas cívicas só tem uma escola, só tem uma instituição que faz o reaproveitamento do R2, que se chama AB1000, que é o Capitão Davi. É o único que olha para o nosso lado, é o único de todas elas, é o único que olha o lado da reserva não remunerada, que para quem de fato está precisando, porque os 3.000 e poucos reais que ganha para se trabalhar dentro de uma escola cívico-militar, para um veterano desempregado, principalmente, faria toda a diferença. E o nosso tempo está curto, eu gostaria muito... Só para acrescentar, capitão, o que o Rincon está falando, esses veteranos, poderia estar trabalhado numa brigada de incêndio para combater esses incêndios na defesa civil, né? Na selva, na floresta. Por isso que eu queria... O tempo é curto, mas vai faltar oportunidade de a gente ver outras entrevistas. Só para finalizar, qual é a mudança que o senhor vê que deveria existir? Bom, a princípio, eu acho que o militar da reserva não remunerada, ele deveria o Estado abraçá-lo, né? O Estado, as entidades aqui fora abraçá-lo para que ele não fosse para uma vida... Então, eu estou querendo reunir dia 7 em Petrópolis, todos os veteranos, para a gente discutir isso. E eu que aproveito para convidar os senhores nesse encontro, que vai ter um almoço lá só para a gente. Então, eu queria para a gente discutir muito isso, porque aí a gente faz um edital de convocação para a gente poder levar isso para Brasília. Como ele mesmo falou, tem muitas coisas que a gente tem que corrigir para poder levar para as pessoas certas. E eu quero levar para Brasília, com o aval de todos os senhores, a gente fazer um documento com tudo que tem que ser redigido para a gente entregar na mão das pessoas certas. Eu quero entregar isso na mão do brigadeiro. Tá, mas o Robson, você tem alguma visão aí de reaproveitamento? Porque eu tenho nessa questão da escola, que na realidade não deveria nem ser a escola cívico-militar, deveria ser uma escola cívico, entendeu? Para reaproveitar, porque hoje, na realidade, nós somos civis, não somos mais militares. Então, teria que ter uma escola cívico para reaproveitar os veteranos da reserva não remunerada. Eu defendo a questão de cotas, que é o mínimo que a gente poderia ter, entendeu? E a questão do reaproveitamento nas forças auxiliares e nas guardas municipais. Você tem mais alguma? Tem sim. Agora mesmo nós estamos com uma PEC, né, do agente de trânsito 06822 na LERJ, né? Inclusive está travada lá, nós não sabemos que motivo é. Tá, mas a gente vai ver isso junto. Eu queria agradecer ao Marcelo, ao Robson, ao Rincon, pela presença de vocês e de todos os companheiros. Vão marcar mais uma. Sim. Diferenciado para não haver esse tumulto como aconteceu hoje. Eu queria, desde já, a você, meu amiguinho, você, minha amiguinha, fazer o convite. Que assistiu o programa. Sábado, dia 30, nós vamos ter a confraternização de todos os veteranos lá no Pavilhão São Cristóvão, no restaurante Mandacaru. Quem quiser, está aberto lá. O almoço vai ser R$45 individual pessoa, mas vai ser muito bom para poder rever os amigos antigos dentro da confraternização de todos os veteranos. Eu bato continência a todos vocês. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau!
TV Ramã, a emissora da família brasileira.